Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a crise de 1929 e como um colapso na Bolsa de Nova York se espalhou pelo mundo, derrubou economias inteiras e abriu caminho para mudanças políticas que moldaram o século XX. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Para entender a profundidade do tombo, a gente precisa voltar um pouco e ver de onde o mundo estava caindo. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado e a Europa estava uma bagunça, mas os Estados Unidos estavam surfando uma onda de otimismo quase cego. Em 1928, o presidente Calvin Coolidge dizia que o país nunca tinha tido uma perspectiva tão agradável, com a riqueza fluindo e o futuro prometendo. Era a era do boom americano, os famosos loucos anos 20, mas essa prosperidade era uma fachada bem frágil. Enquanto a América parecia estar a todo vapor com um desemprego baixo, o resto do mundo e até mesmo setores internos dos Estados Unidos já davam sinais de fraqueza. Na Europa, o desemprego era assombroso e nos Estados Unidos, os fazendeiros não estavam vivendo uma era de ouro. O grande problema era a superprodução e a especulação. Os lucros das empresas estavam crescendo desproporcionalmente, mas os salários da maioria das pessoas não acompanhavam. O poder de compra, a demanda da massa, não conseguia absorver a quantidade crescente de produtos. O dinheiro que não estava indo para o consumo estava indo para o mercado de ações, alimentando uma bolha especulativa gigante. Essa cultura de investimento não surgiu do nada. Ela foi plantada durante a Primeira Guerra, quando o governo americano incentivou a compra de títulos de liberdade, Liberty Bonds, para financiar o esforço de guerra. Foi o primeiro contato de milhões de americanos com o investimento e deu muito certo, arrecadando mais de 21 bilhões de dólares. Com essa base, o caminho estava aberto para a especulação. Um nome crucial aqui é Charles Mitchell, presidente do National City Bank. Ele pegou essa ideia de investimento popular e a transformou em um produto de massa. Mitchell abriu corretoras por todo o país, fazendo a ponte entre a Wall Street, que antes era um clube fechado de banqueiros, e as pessoas comuns. O problema é que essas corretoras não estavam investindo, e sim especulando. Especular, nesse contexto, é vender uma ação por um valor mais caro do que ela realmente vale, criando a ilusão de que o mercado tinha mais valor do que ele realmente tinha. Para piorar, as pessoas começaram a usar o crédito para comprar ações, pegando empréstimos dos bancos. No final da década, um dado assustador: cerca de 90% das ações estavam sendo pagas com dinheiro emprestado. Era uma bomba relógio armada, com crédito e especulação. Quem lucrava com tudo isso era um pequeno grupo de banqueiros conhecido como a realeza de Wall Street, que incluía nomes como J.P. Morgan e o seu sócio Thomas Lamont. Eles diziam para a população que o mercado era autorregulado e não precisava de controle. E o governo norte-americano, sob presidentes republicanos como Calvin Coolidge e Herbert Hoover, apoiavam essa visão e não faziam nada para regulamentar o mercado. Apesar do otimismo cego, havia quem enxergasse o perigo. Paul Warburg, um respeitado banqueiro, fez um alerta público dizendo que se a bolsa continuasse a crescer sem regulamentação, certamente haveria uma depressão generalizada em todo o país. O aviso foi ignorado. Warburg foi considerado um bobalhão, enquanto o mercado atingia seu ápice em setembro de 1929. 5 dias depois que o presidente recebeu uma carta de Wall Street dizendo que o futuro parecia brilhante, a bolsa quebrou. Tudo começou na manhã do dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira que ficou conhecida como Black Thursday. O mercado perdeu 11% de seu valor na abertura. O pânico se instalou. Como as ações estavam infladas pela especulação, o estrago foi muito maior do que todos esperavam. Todo mundo quis vender, ninguém quis comprar e o mercado despencou. A notícia se espalhou e milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao prédio da Bolsa de Valores em um verdadeiro pandemônio. O caos era tanto que o próprio Winston Churchill, que estava em Nova York e investia na bolsa, visitou
visitou o local. Ele relatou que enquanto as ruas estavam em histeria, dentro do prédio da bolsa, tudo estava calmo e tranquilo. A elite tentava manter a aparência de normalidade, porque o mercado só funciona se as pessoas acreditarem que ele funciona. Nesse dia, a realeza de Wall Street se reuniu. Charles Mitchell, Thomas Lamont e outros titãs usaram mais de 100 milhões de dólares para comprar ações e tentar reavivar o mercado. Funcionou por um dia, e a queda não foi tão grande quanto poderia ter sido, mas a calmaria não durou. Na segunda-feira, 28 de outubro, o mercado fechou com uma das piores quedas da história, e na fatídica terça-feira, 29 de outubro, a Black Tuesday, o colapso foi total. Estima-se que cerca de 25 bilhões de dólares simplesmente evaporaram entre quinta e terça. Pessoas perderam as economias de uma vida inteira. Há relatos, muitas vezes exagerados, de investidores que pularam de janelas. O que ninguém esperava era a universalidade e a profundidade dessa crise. Ela não foi só um soluço financeiro. Foi, como o historiador Eric Hobsbawm diz, o maior terremoto global na escala Richter dos historiadores econômicos. A economia mundial, que já estava instável, desmoronou completamente. Pânico financeiro nos Estados Unidos se espalhou como uma doença. Os bancos americanos, que tinham emprestado muito dinheiro para a Europa, principalmente para a Alemanha, começaram a chamar esses empréstimos de volta. Fluxo de capital internacional secou e a Europa, já fraca, foi puxada para esse abismo. Mas a crise não parou nas finanças. Ela atingiu a produção básica de forma brutal. Os preços de alimentos e matérias-primas entraram em queda livre. O preço do chá e do trigo caiu 2/3, o da seda bruta 3/4. Isso devastou todos os países cuja economia dependia da exportação de poucos produtos primários, tornando a depressão global no sentido literal. O Brasil, por exemplo, virou um símbolo desse desperdício capitalista. Com o preço do café em colapso, nossos cafeicultores chegaram ao ponto de queimar o café em vez de carvão nas locomotivas para tentar impedir que os preços caíssem ainda mais. Antes da gente continuar, o que você acha que foi o maior erro desses líderes na época? A crença cega no livre mercado ou a falta de um sistema de proteção social para o trabalhador? Deixa sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre isso. E agora, vamos voltar a essa tragédia humana e financeira da nossa história recente. Olha só, o grande e mais traumático significado da Grande Depressão para a maioria das pessoas foi o desemprego em massa em uma escala inimaginável. No pior momento da depressão, entre 1932 e 1933, a taxa de desemprego na Alemanha chegou a 44% e nos Estados Unidos a 27%. A crise logo extrapolou o mercado de ações. Ninguém mais tinha dinheiro para pagar os empréstimos e os bancos começaram a falir. Como o governo não regulamentava o sistema financeiro, não havia leis garantindo os depósitos dos cidadãos. Se o seu banco falisse, você perdia todo o seu dinheiro. O pânico se espalhou para a população, que saiu desesperada para sacar o dinheiro, causando uma corrida bancária que quebrou todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. Muitas pessoas que tiveram que ir morar nas ruas e, além disso, a coisa ficou tão séria que surgiram as Hoovervilles, pequenas vilas de desabrigados feitas de barracos de papelão, como a que se formou no Central Park, em Nova York. O nome era uma crítica direta ao presidente Herbert Hoover, que se recusava a intervir, acreditando que a economia se corrigiria sozinha. A crise de 1929 foi, portanto, uma crise de fé. O senso de catástrofe foi talvez maior entre os economistas, empresários e políticos, porque eles não tinham solução dentro do esquema da velha economia liberal. O ano de 1932 trouxe uma nova luz. Os americanos, insatisfeitos com os últimos governos, elegeram Franklin Delano Roosevelt, um democrata. Sua primeira tarefa foi restaurar a confiança. Ele imediatamente começou a regulamentar o mercado, criando a Corporação Federal Asseguradora de Depósitos, que garante a segurança dos depósitos bancários, que foi um passo fundamental para a segurança do sistema. Mas isso não bastava. Roosevelt propôs o New Deal, ou o Novo Acordo, uma série de programas para recuperar a economia, como controlar os bancos, gerar empregos e dar mais créditos a pequenos produtores. Para
Paralelamente, o Comitê Bancário do Senado lançou uma investigação que durou 3 anos e provou que muitos dos gigantes de Wall Street eram, pasmem, desonestos. Charles Mitchell rodou por fraude fiscal. Richard Whitney, o próprio presidente da Bolsa de Valores, foi preso por roubar de seus clientes. E a investigação revelou que o ex-presidente Calvin Coolidge estava em uma lista de acordos privilegiados de ações do JP Morgan, o que explicava seu apoio total à não regulamentação. A Grande Depressão destruiu o liberalismo econômico por meio século. Países como a Grã-Bretanha e Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. A Grã-Bretanha abandonou o livre comércio. A crise forçou uma mudança fundamental. Os governos ocidentais tiveram que dar prioridade às considerações sociais sobre as econômicas. Foi nesse contexto que o economista John Maynard Keynes se tornou o profeta do novo caminho, defendendo que o pleno emprego deveria ser a pedra angular da política econômica, levando ao surgimento do estado de bem-estar social. Enquanto o capitalismo ocidental cambaleava, um país parecia imune à crise. Era a União Soviética. Tendo rompido com o capitalismo, a União Soviética estava embarcando numa industrialização ultra rápida e maciça sob seus planos quinquenais. De 1929 a 1940, a produção industrial soviética triplicou e o melhor de tudo para a época, não havia desemprego. Essa conquista impressionou observadores estrangeiros e todas as ideologias. E a palavra no momento era planejamento. Mas a depressão também alimentou uma outra força destrutiva, o fascismo. A crise transformou o fascismo em um movimento mundial e, mais objetivamente, em um perigo mundial. Na Alemanha, a Grande Depressão foi o fator que transformou Adolf Hitler de um fenômeno da periferia política no senhor do país. A República de Weimar, o governo democrático alemão, caiu porque a depressão tornou impossível manter o acordo entre Estado, patrões e trabalhadores. O desemprego em massa fez o resto, abrindo caminho para o nazifascismo. A crise de 29 foi, portanto, uma catástrofe que destruiu toda a esperança de restaurar o mundo do século XIX. O velho liberalismo estava morto e 3 opções competiam pela hegemonia política: o comunismo marxista da União Soviética, leninista, o capitalismo reformado, keynesianismo, estado de bem-estar, e o outro, o fascismo. Antes da gente continuar, vou só te pedir uma coisinha. Se você tá por aqui ainda, é porque tá gostando, e por isso, não esquece de deixar o like, por favor, para ajudar a fortalecer o canal com a tua participação, valeu? Agora, vamos voltando para esse cenário catastrófico. Crise de 29 foi muito mais do que uma queda na bolsa. Foi o momento em que o capitalismo, em sua forma liberal clássica, se ajoelhou e quase implodiu. A depressão expôs a fragilidade de um sistema que priorizava o lucro e a especulação, em detrimento da demanda real e da segurança social. Ela nos deixou um legado de dor e transformação. A crise deu origem ao estado de bem-estar social e à intervenção governamental na economia, mas também pavimentou o caminho para o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Foi um abismo a partir do qual o retorno ao passado se tornou não apenas impossível, mas impensável. O mundo que emergiu da depressão era um lugar radicalmente diferente, onde a ganância de poucos custou a estabilidade e a vida de milhões. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí caso você não seja inscrito ainda. E se já for, dá uma olhadinha para verificar se ainda está com a inscrição ativa. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.